Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não enfrenteis quem é malvado. Pelo contrário, se alguém te dá um tapa na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Se alguém quiser abrir um processo para tomar a tua túnica, dá-lhe também o manto. Se alguém te forçar a andar 1 quilômetro, caminha 2 com ele. Dá a quem te pedir e não vires as costas a quem te pede emprestado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, nesta segunda-feira, dia 16 de junho, Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículos de 38 a 42. Estamos cada dia mais nos aprofundando no Sermão da Montanha. Jesus está nos ensinando e nos falando das coisas mais importantes. E hoje, especialmente no Evangelho de hoje, Jesus chega a um ponto e que ele quer nos dizer uma realidade. Ele quer nos falar a respeito de uma verdade fundamental, que é a santidade. A santidade e as virtudes próprias da santidade. Porque veja, o que Jesus está dizendo nesse evangelho não é algo que humanamente se possa cumprir. Ora, se não é algo que humanamente se possa cumprir, então significa dizer que o que Jesus está nos pedindo é que nós agirmos de maneira sobrenatural. É isso que Jesus está dizendo. Se não é natural, o que Jesus então está propondo para cada um de nós é que nós hajamos de maneira sobrenatural. Porque veja, Jesus diz: ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Existia uma lei no Antigo Testamento que era olho por olho, dente por dente, boi por boi, ovelha por ovelha, vida por vida. Fez, você recebe na mesma proporção que você fez. Jesus está dizendo: não enfrenteis o malvado. Vai adiante. Ele diz: pelo contrário, oferece-lhe a face. Se alguém te dá um tapa na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Meus irmãos, ora, se isso aqui não é sobrenatural, então, realmente, isso aqui não dá para a gente cumprir. E aqui, então, tem algumas implicações que Jesus está dizendo para nós. Jesus está nos pedindo algo e está dizendo que esse algo, ele é algo possível. Esse algo é algo possível para nós. Jesus não está nos pedindo algo impossível. Não. Junto com aquilo que ele está nos pedindo, ele está nos dando a graça para poder realizar. Porque oferecer uma face depois de ter tomado uma bofetada nenhuma das outras, não é uma atitude humana. A atitude humana é revidar. Revidar com a mesma moeda ou mais. É isso. Porque nós somos humanos e, humanamente falando, não dá. Quando nós olhamos para uma Santa Teresa de Calcutá, que recebeu uma cusparada numa das faces, secou a cusparada e depois estendeu, ela tinha estendido a mão pedindo para suas crianças, recebeu uma cusparada na cara. Ela limpa esse lado, estende a outra mão e diz: muito obrigado, isso aqui é para mim, mas o que você tem para as minhas crianças? Diante dessa atitude de Santa Teresa de Calcutá, aquele que estava ali, que cuspiu no seu rosto, se converte. Porque diante de uma atitude dessa, não tem como ficar, meus irmãos, indiferente. Não dá para ficar indiferente diante de uma atitude dessa. Há conversão. E essa atitude de Santa Teresa de Calcutá é a atitude de São Maximiliano Maria Kolbe, por exemplo, que aquele pai de família estava para morrer
no campo de concentração e São Maximiliano Maria Kolbe oferece a sua vida para morrer no lugar daquele pai de família. Ora, se isso não é uma atitude sobrenatural, porque qual é a tendência? Inclusive o catecismo diz isso, e aqui tem algo maravilhoso. O catecismo, quando fala da legítima defesa, ele nos diz que nós temos a obrigação de defender a nossa vida. E diz mais, se por acaso um agressor invadir a nossa casa, atentar contra a nossa vida, e nós tentando salvar o bem maior, que é a nossa vida, ou a vida dos nossos, aqueles que estão diante da nossa guarda, filho, mulher, né, netos e tudo mais, e a gente, para poder livrar a nossa vida, usar de força excessiva para nos defender, e essa força excessiva acabar matando o agressor, nem pecado é, porque é legítima defesa. Por quê? Porque o bem maior é a nossa vida. Ora, se o bem maior é a nossa vida, São Maximiliano Maria Kolbe, e veja aqui, uma aspas, isso aqui não é suicídio, não se trata de suicídio, que é outra coisa totalmente diferente. Né? Jesus disse, ninguém me tira a vida, eu a entrego livremente. Quando São Maximiliano Maria Kolbe ele faz isso, ele está vivendo aquela palavra de nosso Senhor, ninguém tem maior amor pelos seus irmãos, pelos seus amigos, do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Ninguém tem maior amor. Então Jesus está dizendo que esse ato, ele é um ato de caridade sobrenatural. Ora, e nós já aprendemos aqui na meditação do Evangelho várias vezes que o que santifica de verdade a nossa vida, o que mede a santidade de alguém, não são os dons, é a caridade. A caridade sobrenatural, que, volto a lembrar, caridade é amor a Deus, antes de qualquer outra realidade. Caridade é amor a Deus. Então, quando nós olhamos para Santa Teresa de Calcutá, quando nós olhamos para São Maximiliano Maria Kolbe, quando nós olhamos para o testemunho inumeroso, diga-se de passagem, dos santos da igreja que entregaram a sua vida, por causa da fé, por causa de outros irmãos e que viveram a radicalidade desta palavra de nosso Senhor, né? Se alguém quiser abrir um processo para tomar a tua túnica, dá também um manto. Se alguém quiser caminhar 1 quilômetro, caminha 2 com ele. Dá a quem te pedir, não negues aquele que te pede emprestado. Ora, tudo isso são atitudes sobrenaturais, atitudes que humanamente nós não seríamos capazes de fazer. Ora, se nós estamos fazendo algo que humanamente nós não somos capazes de fazer, isso significa que quem está operando e agindo em nós é Deus. E essas atitudes, elas são atitudes sobrenaturais, sem dúvida alguma. Então, é isso que Jesus hoje, no Sermão da Montanha, ele está nos convidando. E aqui não tem desculpa para nós dizer assim, não, mas eu sou pavio curto, mas eu sou assim. Então, quando nós deixamos o nosso eu tomar a frente, com certeza, as atitudes elas não serão atitudes santas. Serão atitudes de ser humano normal, ou de um mundano, ou de uma pessoa afastada de Deus, né? Ou de uma pessoa até mesmo ruim. Mas serão atitudes, sempre atitudes humanas. E cercadas, né, dessas realidades humanas. Mas quando nós vivemos a palavra na integralidade, nós vivemos aquilo que São Paulo disse em Gálatas capítulo 2, versículo 20. Eu vivo, mas já não sou eu que vivo. É Cristo que vive em mim. Opa, se é Cristo que vive em mim, então as atitudes que eu faço, já não sou eu quem faço. É Jesus em mim que está agindo por meio de mim, através de mim, dentro de mim, em mim e por mim. Então, são atitudes sobrenaturais. E aqui, meus irmãos, quanto falta hoje a nossa humanidade. Quanto falta hoje aos nossos irmãos ter uma vida virtuosa.
Quer medir uma pessoa? Olhe para as virtudes. Vê se ela tem virtudes. O que é uma virtude? Uma virtude é um hábito bom, né, que você faz, aquilo ali acaba se tornando uma virtude. A virtude, a pessoa virtuosa, a pessoa que tem, por exemplo, a paciência, é uma pessoa virtuosa. A pessoa que é bondosa, que é amável, né, que é benigna, é uma pessoa boa, agradável. Aonde ela chega, o ambiente muda, ela contagia com a presença dela, ela coloca as coisas para cima. Por quê? Porque ela está carregada de Deus. Ela está carregada de atitudes sobrenaturais. Então, uma pessoa, por exemplo, que dificilmente perde a paciência, isso é uma virtude. Quantas pessoas, de fato, não têm pavio algum, né? Elas já queimam por si só. Por quê? Porque é o ser humano ali que está falando, é o ser humano que está agindo. Mas quando nós deixamos que Deus haja em nós, as nossas atitudes, elas são controladas por Deus. E aqui tem algo maravilhoso que esse evangelho de hoje nos ensina. Ele nos ensina o seguinte, por exemplo, as virtudes, quando elas são, e isso o padre Garrigou Lagrange, Roio Marinho, nos ensina isso, quando as virtudes humanas e as virtudes sobrenaturais, né, as virtudes que é por ordem da graça, quando elas estão sendo trabalhadas em nós por ação do Espírito Santo, a coisa é totalmente diferente. Quando elas estão sendo reguladas pelos dons do Espírito, essas atitudes não somos mais nós. Eu vou dar um exemplo claro, né? É como, por exemplo, inclusive o padre Garrigou usa esse exemplo no livro dele, As Três Idades da Vida Interior. Quando nós estamos agindo, seja com as virtudes, até as virtudes sobrenaturais, ainda tem algo de humano agindo em nós. Mas quando nós somos movidos pelos dons do Espírito Santo, aquela harpa que quando nós usamos as virtudes naturais ou sobrenaturais, né, seja as virtudes teologais ou as cardeais, nós estamos tocando a harpa. Esse ato é um ato sobrenatural, ninguém nega isso. Mas quando é os dons do Espírito Santo que estão agindo em nós, quem toca essa harpa é o próprio Espírito. Opa! Não somos mais nós que estamos tocando, embora essa seja uma atitude nossa, né? Mas é muito mais uma ação de Deus do que uma ação nossa. É isso que Jesus está dizendo. Então, por isso que nós temos que pedir os dons do Espírito Santo. Eu não estou dizendo nem os carismas, mas eu estou falando dos dons. Porque quando nós estamos movidos pelo Espírito e agindo no Espírito, quem está tocando a harpa sobrenatural em nós é Deus. É Deus. É Ele que está nos puxando. É Ele que está agindo. De alguma maneira misteriosa, Deus está agindo em nós. E quando você acaba de realizar aquele ato, você fala assim, puxa vida, eu não seria capaz de fazer isso. E não é mesmo. Eu não sou capaz. Você não é capaz. Mas é Deus. É Deus que está agindo na nossa vida. Então peçamos hoje, meus amigos, ao Senhor, que Ele nos dê a graça de nos abrirmos aos frutos do Espírito e que a gente possa viver os dons do Espírito para poder viver os frutos. Os frutos é consequência de viver uma vida nos dons do Espírito, porque o que Jesus nos pede hoje, somente pelo Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve Maria Imaculada.